Fala galera, tá começando a primeira aula da frente B de matemática. Lembrando que a gente dividiu aí na frente A, B e C, frente A, álgebra, frente B a gente vai pegar toda a aritmética e a frente C a gente vai trabalhar geometria. Lembrando que a geometria analítica eu vou colocar na álgebra, que ela tem tudo a ver com a álgebra, não tem nada a ver com a parte da geometria, né? Plano, espacial, nada. Beleza? Então bora lá. Começar com a progressão aritmética, que é uma sequência numérica. Um exemplo de sequência numérica seria 2, 4, 6, 8. Isso aqui é uma progressão aritmética. Vocês já devem ter percebido que existe como se fosse uma frequência, um número que sempre aumenta ou diminui nessa progressão. Aqui vocês perceberam que é o 2. Esse nome é dado à razão. Pessoal, o que é a razão? A razão é o seguinte, é você pegar o AN, que é o número que você quer descobrir, por exemplo, o A4. O A4 é o quarto termo. Esse aqui é o A4 menos o A3, que seria o AN menos 1. Eu vou colocar aqui só para vocês escreverem em forma de resumo, caso precise. Mas isso aí é bem tranquilo de entender. É o AN menos o AN menos 1. Ou seja, se eu pegar o quarto termo e subtrair com o terceiro termo, o que vai ficar é a razão. Obviamente, se eu pegar, por exemplo, o número 4 e subtrair com 2, vai ficar o número que aumentou do 2 para chegar aqui no 4. Percebe? É bem tranquilo entender que isso é a razão. Agora a gente vai ver os tipos de PA. A gente tem a PA chamada limitada. Eu vou escrevendo para ficar melhor de copiar, né? Vai ficar tipo o resuminho filé. Para quem gosta, né? Quem não gostar é só não copiar. E a limitadas, que é uma PA finita. Vou colocar um exemplo aqui. Uma PA finita pode ser essa aqui mesmo. 2, 4, 6. É uma PA de 3 termos. A gente também tem as PAs que são ilimitadas, que são as PAs consideradas infinitas. Deixa retinho aqui. 2, 4, 6 e assim sucessivamente, que é infinito. A gente também tem a PA chamada crescente. Deixa eu colocar o S aí. Crescentes. Uma PA crescente, pessoal, é quando a minha razão ela é maior que zero. Quando o R é maior que zero. Perceba que se a minha razão for maior que zero, ela vai ser em ordem crescente. Por exemplo, aqui nessa PA, onde o meu A1, o primeiro termo é o 2, se a minha razão fosse 1, o meu segundo termo seria 3, o terceiro termo seria 4, o quarto termo seria... E assim vai. Beleza? E aumentando 1. Ou seja, será em ordem crescente. Mas se eu tiver uma PA decrescente... Deixa eu botar o S novamente, que esqueci. Decrescentes. A minha razão, ela será o quê? Menor que zero. Perceba que se eu tiver uma sequência numérica onde o meu primeiro termo for 10, o meu segundo termo, se a minha razão for 2, por exemplo. No caso, menos 2, né? Que é menor que zero. Se a minha razão for menos 2, o meu segundo termo vai ser 8, terceiro termo 6, vai diminuindo, seria uma ordem crescente. Tranquilo, pessoal? Acho que dá para entender, né? Deixa eu escrever aqui para ficar filezinho. Quando a razão for maior que zero, tem 2, 3, 4, 5, assim vai. R menor que zero, 10, 9, 8, 7 e assim vai. Vai diminuindo.
Também existem as estacionárias, que são constantes. Estacionárias constantes. Isso aqui eu duvido que caia, mas está no conteúdo, né? Então tem que passar de qualquer forma. É quando a minha razão, o R, ele é igual a zero. Ou seja, se a minha razão é igual a zero, significa que não está aumentando nada ou diminuindo, não tem nada mudando nela. Então vai ser sempre o mesmo, né? 2, 2, 2, 2. Tranquilo? Isso aí é bem de boa mesmo. Agora a gente vai falar do termo geral. Termo geral, que é uma fórmula que a gente vai usar muito na progressão aritmética. É importante aprender, né? No caso, quem só está estudando para concurso, ao menos decore, né? Mas eu recomendo que vocês façam muito exercício até fixar na cabeça e nunca mais esquecer. O que seria a fórmula do termo geral? É o seguinte, eu tenho que o AN, que é o termo que eu quero encontrar, por exemplo, eu quero encontrar o termo número 16, seria o A16. Eu quero encontrar o termo número 16. Então, o meu AN, o A16 vai ser igual ao que, pessoal? O meu primeiro termo, que eu chamo de A1, mais, entre parênteses, N, que é o número que eu estou procurando, que é 16, né? O A16, então eu vou ter que N, 16, aliás, deixa eu colocar a letra, né? N, menos 1, está sendo multiplicado pela razão. Se eu quero encontrar o A16, pessoal, A16, eu preciso saber o meu primeiro termo e a razão. Logo, o A16 seria o meu primeiro termo com N, que é 16, menos 1 vezes a razão. Percebeu que 16 menos 1 é 15? Então, a razão vezes 15 mais o primeiro termo vai dar o A16. É bem lógico isso aí. A importância dessa fórmula é tipo assim, eu tenho uma questão onde a banca vai lá e coloca número muito alto. Não vai dar para eu fazer no braço e contando de um por um. Por isso é a importância dessa fórmula e fazer muita questão, pessoal. Recomendo que vocês façam muito mesmo até fixar na cabeça, que pode acontecer de esquecer fórmula. E no caso de progressão aritmética, não precisa muito assim da fórmula não. Você precisa saber, né? Mas dá para deduzir ela de cabeça tranquilamente. Então façam questões para conseguir deduzi-la, né? Agora a gente vai trabalhar com a soma dos termos. Soma dos termos. Vou colocar aqui, soma dos termos. A soma dos termos, o nome já fala, a gente vai somar todos os termos dessa progressão. Por exemplo, eu quero a soma dos termos dos 16 termos dessa progressão. Eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o primeiro termo dele, vou colocar aqui SN, né? Soma dos N termos. Eu vou pegar o primeiro termo dele, dessa progressão. Vou somar com o termo AN, que vocês já aprenderam, que vai ser o termo de N aqui. Por exemplo, eu quero a soma dos 16 termos. Então, o N aqui vai ser 16. Então, o primeiro termo mais o termo 16, né? O termo A16, no caso, 16º, que eu vou multiplicar ele por N, que é o próprio número dele, no caso 16, né? Novamente, e vou fazer o que? Eu vou dividir por 2. Perceba aqui nessa progressão, voltando aqui no início. Eu tenho 4 termos, né? Se eu quiser saber a soma deles, como a progressão fácil, obviamente eu posso contar, né? Mas se for uma progressão com números muito altos, uma progressão até bem maior. Então, vamos fazer aqui só para vocês verem que a fórmula realmente funciona. Se eu quero encontrar a soma aqui desses 4. S4, soma dos 4 termos. O meu primeiro termo é 2, que somado ao AN
O AN aqui é o 4, né? O quarto termo. O AN aqui vai ser o 8, né? Que é o quarto termo. A igual isso aqui vezes N. N, como eu já falei, é o termo o qual a gente está querendo encontrar, né? O N, o número dele. E o número aqui a gente já sabe que é 4, que é o quarto termo. Então a gente coloca 4 sobre o 2. Aqui a gente pode simplificar. 4 e 2, sempre que o N for um número positivo, a gente já simplifica com 2 para facilitar a conta e vai ficar 2. 2 e 8, resolvendo primeiro parênteses, dá 10. Vezes 2 vai dar quanto, pessoal? Vai dar 20. Agora, se contar aqui, 8 e 6, 14, com 4, 18, com 2, 20. Realmente dá 20. Então a fórmula realmente funciona. Podem ficar tranquilos quanto a isso. Façam muitos exercícios e tem mais umas coisinhas legais aqui a se passar. Que são essas aqui. Algumas propriedades no caso. Propriedades. Então, o termo do meio, na progressão aritmética, ela é igual eu fazer a média aritmética dos termos dos extremos. Por exemplo, eu tenho aqui o primeiro termo, 4. O termo do meio, que é o que eu quero saber, é x. E esse termo aqui é 14. Pronto. Eu posso muito bem falar que o x seria a média aritmética dos termos dos extremos, né? Para descobrir o termo do meio, é só pegar o termo daqui, que é o 4, mais o 14, e tirar a média dele, né? Dividir por 2. 4 mais 14 dá 18, com 2 vai dar 9. Será que realmente é isso? A gente pode fazer como? Pegar aqui o A3 menos a razão vai dar x. E que x menos a razão vai dar 4. Se a gente fizer isso, né, seguir a ordem, a gente vai perceber que realmente eu pegar o 4 mais o 14 vai dar a média aritmética. É uma coisa bem legal de estar por dentro, né? Também tem a outra que também serve, né, para vocês estarem por dentro. Por exemplo, se eu tiver uma progressão aritmética de termos ímpares, por exemplo, uma progressão de 5 termos, o termo do meio, que é o termo 3, vai ser a média dos extremos, da mesma forma. É até legal saber disso, porque vai ajudar muito a safar algumas questões. Se o meu primeiro termo é 1, aí esse aqui é y, esse é x, esse é z, e o último é 15. Qual é o valor de x? Como a gente já aprendeu, que é o termo aqui do meio, ele vai ser a média aritmética dos extremos. Então, 1 mais o 15 dividido por 2 vai dar quanto, pessoal? Vai dar 8. Portanto, o meu x ele é igual a 8. Beleza? É uma propriedade legal aí de saber da progressão aritmética. E agora a gente vai para a geométrica. Valeu, valeu. Façam exercícios.